Diz assim, Provérbios 28, versículo 13. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará miséria. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, nós podemos ver que no Antigo Testamento Deus, ele se aparecia para o povo e dava de esse daí é do roteador lá, ó. Se quiser tirar, esse é o primeiro. Esse aí é o roteadorzinho lá do velho. Oi. Eu conectei. Parece que era ele mesmo, né? Pronto, irmão, deu certo. Vamos lá, queridos. A gente pode ver que no Antigo Testamento Deus dava várias ordenanças a seu povo. A forma de Deus fazer suas exigências e a forma que o povo habitava naquela época era uma forma distinta do que é hoje. Ao ponto de Deus mandar aquele povo invadir cidades e nações e exterminar tudo. E Deus, ele dava ordenança, e essas ordenanças tinham que ser cumpridas perfeitamente. Eu achei interessante a história que está lá em Josué capítulo 6, em que Deus manda Josué ir com o povo e exterminar uma determinada nação, e eles invadem aquela cidade, e Deus diz que eles não poderiam ficar com despojo de nada. Portanto, eles deveriam invadir aquela cidade, matar todos, e eles não poderiam trazer nada daquela cidade. Só que um dos combatentes, chamado Acã, ele começou a ver alguns utensílios de ouro e trouxe. E quando ele traz esses utensílios, ele guarda bem guardado na sua tenda. Na próxima batalha, que Deus ordena a Josué que fosse, quando Josué ele sobe para essa batalha, de fato, o exército de Israel era muito mais numeroso que esse exército inimigo. Só que uma coisa inexplicável no momento acontece. Israel perde a batalha. E Josué volta angustiado. E automaticamente Josué consulta o Senhor e o Senhor responde: porque tem anátema no meio de vocês. Tem maldição no meio de vocês. E Josué faz uma procura e acha na tenda de Acã os artefatos de ouro que ele trouxe como despojo. E aquele artefato era o que estava, aqueles utensílios de ouro, era o que estava impedindo deles ganhar as batalhas. O que é que acontece, irmãos? A desobediência de Acã foi impedimento. Uma coisa que parece ser tão simples, mas foi impedimento para que algo tão grandioso não viesse acontecer como vencer uma batalha. E no texto que a gente leu vai falar algo muito semelhante ao que aconteceu com Israel e o que Acã fez. O texto vai dizer: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Na versão King James vai dizer que vai dizer tipo assim: aquele que camufla os seus erros nunca obterá sucesso. O que seria, irmãos, encobrir ou camuflar as transgressões? Seria tentar, as pessoas até dizem, é um jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Não fazer as coisas da forma correta, desobedecendo a palavra de Deus. Encobrir as suas transgressões é
fazer coisas que desagradam a Deus e encobri-las. E o texto vai dizer que se nós fizermos isso, não iremos prosperar. Essa prosperidade que fala aqui, não fala somente de prosperidade financeira, mas fala de as nossas coisas, as nossas caminhadas, os nossos negócios não dar certo de uma forma geral. Ou seja, irmãos, encobrirmos nossas transgressões, nossos pecados, vai fazer automaticamente que tudo que venhamos realizar dê errado. A gente pode ver o exemplo de Saul, um rei instituído por Deus, mas que em determinado momento, um homem que também tinha todas as características para reinar Israel, comandando um dos maiores exércitos da época, sendo direcionado por Deus, mas ele resolve, muito parecido com Acã, desobedecer. Só que ele é mais astucioso e o pecado dele é maior por ele ser rei. E diz que Deus manda ele matar os amalequitas, mas quando ele chega lá, ele não mata todos, mata só os homens, deixa algumas mulheres. Deus manda exterminar tudo, mas quando ele vê os animais, ele deixa. E o rei também ele não mata. Ele deixa o rei e faz um acordo com o rei. Só que quando o profeta Samuel chega, estranha tudo aquilo. Mas Deus não te mandou exterminar? E o interessante é que Saul, ele tenta encobrir a sua transgressão e diz, não, rapaz, está tudo sob controle. A gente fez um acordo aqui com o rei, depois a gente pega aqui algum desses animais aqui que a gente, ao invés de exterminar, deixamos vivos, nós faz sacrifício ao Senhor. E Samuel olha para ele, olha, pois a partir de hoje, o teu reino está tirado. Porventura, Deus tem mais prazer no sacrifício? É melhor obedecer do que sacrificar-se. Eu aprendo uma coisa interessante, irmãos, que sempre que nós vamos atrás de encobrir um pecado, nós queremos o encobrir fazendo algum sacrifício. Nós, seres humanos, temos isso. Me pondo como eu, em primeiro lugar. Sempre que cometemos algum pecado que a gente acha que desabona a graça de Deus, a gente acha que fazendo algum sacrifício, alguma coisa a mais, vamos tentar meio que impressionar a Deus com aquilo que nós estamos fazendo. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus está mais preocupado com obedecer do que o sacrificar. E a gente pode ver que Saul, ele não prosperou. O reino foi tirado dele. Tudo foi tirado dele porque ele tentou encobrir as suas transgressões. E tentar encobrir as transgressões, irmão, portanto, é uma forma errada de lidar com o pecado. E uma coisa é certa, nós sempre vamos pecar, nós pecamos, eu peco, todos pecam. Só que nós temos que aprendermos a forma correta de lidarmos com o pecado. E certamente, a forma correta não é essa de encobrir. Esse encobrir é igual a pessoa quando varre a casa, já viu aquela expressão, botar a sujeira debaixo do tapete? Chega um momento, se você for pegando a sujeira e coloca debaixo do tapete, debaixo de uma cortina, debaixo de alguma coisa e escondendo, vai ter um momento que vai acontecer o quê? Aquela sujeira vai começar a passar para fora. E aquela sujeira vai atrair inseto, vai atrair mau cheiro. E aquilo está camufladinho, parecendo que está limpo, mas não está. Então encobrir as transgressões é uma forma errada de nós lidarmos com os nossos pecados, porque o texto bíblico vai dizer, aquele que encobre, aquele que camufla, aquele que maqueia, não vai prosperar, não vamos obter sucesso, não vamos ter um objetivo final conquistado. A gente pode ver a forma que Jesus ele repreende os fariseus, os chama de hipócritas, e essa palavra hipócrita remete a ator de teatro. E eles eram hipócritas principalmente porque eles omitiam o confessar o seu pecado e encobriam. Eles eram experts nisso. Alguns fariseus.
E Jesus, ele nos repreende para que nós não venhamos cair nesse erro dos fariseus. Porque nós podemos ser levados, irmão, a uma autojustiça. E muitas vezes nos portarmos e nos acharmos pessoas mais espirituais no meio de todos, enquanto no oculto temos pecados a ser tratados. E pecado não tratado é pecado ocultado. E pecado ocultado é uma parede, é uma barreira para que a nossa caminhada venha a prosperar. Qual tipo de caminhada? Qual tipo de área? Todas elas. Todas elas. Não pensemos, irmãos, que iremos prosperar através do meio de ganho de dinheiro ilícito, que não agrada a Deus. Tudo isso é ilusão de ótica. Jamais pensemos que vamos ter felicidade através de coisas erradas. Jamais pensemos que vamos ser felizes através de amizades erradas. Nada disso. Nada disso vai trazer felicidade, prosperidade. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Então a gente sabe a advertência que a palavra de Deus nos traz. Que se a transgressão ela estiver oculta, não vamos prosperar. Mas, irmão, o que nós temos que fazer? O texto fala na parte B. Ele vai dizer o seguinte, ó. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. A primeira característica a primeira coisa que nós temos que fazer quando pecamos, ao invés de ocultarmos esse pecado, para nos causar impedimento de prosperar, nós temos que confessar. Confessar e deixar. Existem duas formas, irmãos, de pecado. Um é o pecado, que é um deslize. E existe um pecado que é o pecado costumeiro, que as escrituras vai chamar de iniquidade. Quando a escritura fala de iniquidade, é aquele pecado que é premeditado e que é costumeiro. Eu já até falei isso aqui. Então esse pecado ele é mais grave. Esse pecado ele é mais oculto. Mas esse pecado é o que tem que ser tratado. O texto que a gente leu aqui diz que temos que confessar. O confessar é um prelúdio de reconhecermos o nosso erro. Jamais, irmãos, um pecado vai ser tratado se nós não reconhecer esse pecado. Jamais nós vamos ter alguma coisa consertada em nossa vida se nós não primeiramente reconhecemos o nosso erro. E uma coisa que eu aprendo nas escrituras, que não adianta, irmãos, nós tentarmos colocarmos adiante, primeiro, uma coisa que só está colocando nós para trás, e primeiro, uma coisa que desabona os mandamentos de Deus. Quem persistiu contra ele que conseguiu, irmão? Ninguém. Então o que nós temos que fazer é confessar. E quem nos passa esse exemplo é Davi. Diz que Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas interessante como que peca. E o pecado de Davi, aos olhares humanos, é um pecado mais grotesco do que o pecado de Saul, ou não é? O pecado de Saul, ele foi à guerra, não exterminou todas as pessoas. Aos olhares das pessoas parece ser coisa boa, não é? Um rei que foi para a guerra, não quis matar as mulheres, nem as crianças, fez um acordo com o rei, aos olhares do mundo, talvez parecia, rapaz, esse rei foi legal, foi bonzinho, deixou gente viva. E o pecado de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que cobiça a mulher de um soldado, traz ela para sua casa, adultera, tenta encobrir o pecado, manda o soldado vir da guerra, vem, faz ele relacionar-se com sua esposa e ele não aceita, e depois, por último estágio, ele trama o assassinato do seu próprio soldado. E tudo isso encoberto. Uma coisa muito grotesca, irmão. Adultério, assassinato, mentira, vindo de um homem que era o segundo coração de Deus, vindo de Davi, que derrotou o gigante Golias.
Do Davi, que o Espírito Santo se apoderava dele, e ele trocava a harpa. E o Espírito que assolava Saul, e Saul se tranquilizava naquele momento. Um homem que de tão inspiração divina, que os salmos, a maioria foram composições suas. Um homem segundo o coração de Deus, mas que pecou. Mas o interessante não é, porque nós classificamos tipos de pecado. Interessante que o Marcos fala isso. Nós classificamos tipos de pecado. Tipo, um pecado de uma grosseria, ele está nesse nível. Mas o pecado de adultério, ele está nesse nível. Mas todos são pecados. Mas a diferença de Saul para Davi não foi seus pecados e suas consequências, mas foi a forma que cada um tratou do pecado. Davi até que oculta. E até que parece que tudo estava dando certo. E o pecado, ele traz isso, irmão. Ele traz a ilusão de ótica. Ele acha que tudo está dando certo, mas até o dia que o profeta chamado Natan chega na presença de Davi, traz uma ilustração, uma parábola e diz: olha, Davi, vou trazer uma situação para ti para julgar, porque os reis, eles julgavam a situação daquela época. E diz: olha, tinha um fazendeiro, tinha um pobre homem, camponês, ele tinha uma cabritinha, e tinha uns fazendeiros que ele tinha várias ovelhas. E um dia, para fazer um banquete, eles vão lá, mata o fazendeiro e traz sua cabrita para fazerem um banquete. E acaba com toda a casa do camponês. E se apossam da cabrita. E Davi se levanta logo e Natan diz: o que é que tem que acontecer com esse homem? E Davi se levanta: quem é esse homem? Ele merece morrer. E o profeta aponta o dedo nele e diz: este homem és tu, porque tu pecou. Tu és esse homem. O impacto deve ter sido muito grande naquela hora, moça. Imagina só a coragem de Natan chegar para o rei, para um dos maiores guerreiros que já pisaram nessa terra, cheio de soldados, valente de Davi, homens hábeis na espada, hábeis na flecha, hábeis na funda. Mas ele chega e é revelado aquele pecado de Davi. Mas Davi entende na hora uma coisa: eu não vou prosperar se eu quiser peitar a Deus. E aquele homem, irmãos, ele se derrete na presença de Deus. Ele confessa e ele deixa. E ainda tem uma consequência. E ele diz: olha, a mulher está grávida, Betsebe está grávida, e o menino vai nascer morto. E nasceu. Mas aquele homem, irmãos, ele se arrepende ao ponto do Salmo 51, ele dizer: Senhor, faz o que quiseres, tira o que fores, mas não tira de mim o teu espírito, não tire de mim a tua presença. E essa, irmãos, é a característica de alguém que trata do seu pecado. Que nós possamos nos inspirar no que Davi fez. E ele confessa e ele deixa. E as escrituras dizem que o que é que Deus, ele recompensa, alcançará misericórdia. Deus usará de misericórdia. É o que João vai dizer em sua epístola: filhinhos, não pequeis. O que João está dizendo: não pequem. O pecado não é um hábito comum para vocês. Não premeditem pecar. É isso que João está dizendo: não premeditem pecar. Mas se porventura pecar, temos um advogado fiel. Hoje, irmão, nós temos um advogado fiel, que quando nós pecamos e nos arrependemos, aonde a ira de Deus ela está voltada para nós na hora do pecado, temos um advogado, que ele é como se ele ficasse de frente ao pai e dissesse: olha, ele se arrependeu, e essa punição eu já sofri por ele naquela cruz. E automaticamente a ira do pai é apaziguada, e o que vem do pai, ao invés de ira, vem misericórdia. E a misericórdia, ela vai e nos alcança. E é isso que nós temos que fazer: confessar e deixar. Aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia.
Então é essa breve reflexão, queridos. Essa noite vamos orar. Vamos, como tem pouca gente, vamos o pedido geral, naquele formato geral mesmo, tá? Vamos fazer o... Vamos lá, pode começar a pedir de 2 em 2. A Maria Alice